Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Obrigado pela sua sintonia, obrigado por você estar sempre deixando um comentário, estar compartilhando, deixando o seu like. Você que não é inscrito, você que se inscreveu, muito obrigado. Você que vai se inscrever, está aqui o meu agradecimento. E hoje, meu querido, o tema é esse aí, ó. O reino que estava próximo já chegou. O reino que estava próximo já chegou. Isso é muito sério, é muito forte, é muito necessário você entender isso, porque as ditas igrejas impedem das pessoas viver o reino. Qual é o impedimento da face da terra do ser humano viver o reino, de ser feliz, de viver Cristo? As ditas igrejas. Não existe outra coisa. Não, meu querido, outra coisa mais forte, mais... Não, o que existe é as ditas igrejas impedindo as pessoas de viver o reino. E isso é muito próximo, muito forte. Nós vimos isso e agora cabe a mim e a você que conhecem o Evangelho, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar o Evangelho e mostrar que o reino que estava próximo nos dias de Jesus, já chegou há quase 2000 anos. Vamos para o versículo aqui. Nós vamos para Marcos. Vamos ler Marcos. Vamos ver aqui, esperar a boa vontade aqui da Bíblia. Isso, pronto. Marcos capítulo 1, versículo 15, está escrito: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As ditas igrejas leem esse versículo como se esse versículo tivesse sido escrito hoje de manhã. Hoje. Só que aqui, meu querido, Jesus está dizendo para o seu público lá no primeiro século, da sua geração, afirmando para eles que o tempo está cumprido. O tempo. Você ouve muitos falar assim: olha, estamos vivendo os últimos tempos. Não, meu querido. Aqui, Jesus está falando que o tempo está cumprido, ou seja, já tinha se cumprido. E o reino de Deus estava próximo. Aqui o reino de Deus está próximo porque Jesus está falando isso há 2000 anos atrás. Hoje, para nós que estamos há 2000 anos na frente, o reino de Deus estava próximo. Mas só consegue ler assim, enxergar assim, ver assim, descobrir assim, quem não tem o véu da religião, quem não é cego. Porque, meu querido, a cegueira espiritual, ela impede as pessoas de verem. E quem transmite essa cegueira se chama as ditas igrejas, o sistema religioso. Então tá claro aí, Jesus disse há 2000 anos atrás para o seu público que o reino de Deus, o tempo estava cumprido e o reino estava próximo. Pronto. Você ouviu isso? Você percebeu isso? Agora, nós vamos ver aqui no mesmo Marcos, é muito forte que nós iremos ler. Vamos deixar a Bíblia aqui abrir em Marcos, capítulo 8. Olha para você ver, hein? Marcos, capítulo 8. Eu vou ler o Marcos, capítulo 9, para ficar mais objetivo. Versículo 1. Olha, Marcos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Percebeu? Porque do tema, o tema é: o reino que estava próximo já chegou. E chegou quando? Chegou em um momento que alguns dos discípulos, daqueles 12, estavam vivos. Ainda estavam vivos. Olha só que Jesus falou. Então, quando que o reino chegou? O reino chegou de uma maneira plena no ano 70, quando o templo ruiu, quando a lei chegou ao fim, e as pessoas puderam viver de maneira plena o reino de Deus. Aí vem as ditas igrejas mostrando e tentando para quê? Impedir as pessoas de descobrir isso aqui. Só que Jesus, no Marcos 1, versículo 15, falou: olha, o tempo já está cumprido.
e o reino de Deus está próximo. E no capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: em verdade vos digo, dos que aqui estão, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Jesus está afirmando que as pessoas que estavam com ele, presente com ele ali naquele momento, alguns não provariam a morte sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Ou seja, primeiro eles iam ver o reino chegar, para depois eles morrerem. Então, algumas pessoas. E nós sabemos que aconteceu no primeiro século, está muito claro, tá nítido. Eu estava em um vídeo de uma pessoa que quis desvincular a vinda de Jesus com o reino. A volta de Jesus é a vinda do reino, meu querido. É a chegada do reino. Tá bom? Não esqueça disso. Eu vou deixar aqui, o Marcos capítulo 8 e o versículo é o versículo 38 para você ver, logo um versículo antes, Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aí o versículo seguir vai dizer: E disse-lhes também, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Não tem como desvincular. É só você ler Mateus 16, versículo 27 e 28. Está claro que a volta de Cristo é a vinda do reino e aconteceu no primeiro século. Já aconteceu. E eu vou só te mostrar aqui o que as igrejas te impedem. As igrejas te impedem, melhor dizendo, né? Tentam impedir, porque agora o evangelho está sendo pregado com veemência. Tentam. Isso aqui, Romanos 5,17. Hoje nós podemos viver a plenitude deste versículo, porque hoje nós estamos no reino. Só que as igrejas tentam encobrir, esconder, ser contra, porque infelizmente eles são anti-Cristo, anti-Bíblia, anti-Deus, anti-palavra, né? Por quê? 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida. Ou seja, querido, enquanto você estiver nessa vida, você precisa reinar. Usufruir deste reino. Viver esse reino. Reina, meu querido. Reina em vida. Porque no nosso homem exterior, nós enfrentamos muitas coisas deste mundo. Porém, no nosso homem interior, você pode viver a plenitude deste reino. E as igrejas, dia e noite, trabalham contra esta verdade. Vou deixando aqui esta informação. Eu aconselho você assistir mais de uma vez para você entender como que é perfeito o evangelho, como que a informação, como que a notícia é perfeita. Por isso que é evangelho, porque é boa notícia, né? É para você viver o reino. Só existe uma maneira de viver o reino. É você aceitar essa verdade e se porventura você estiver dentro de uma sinagoga, sai de dentro dessas sinagogas que se chamadas igreja fulano de tal. Sai desse negócio. Esse negócio, será que você não percebeu que esse negócio não é de Deus? Será que não? Saia e viva o reino. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.